Sejam todos bem-vindos nessa segunda live sobre constelação familiar com um olhar para cães e gatos. Na verdade, todos os pets, todos os animais, né? Eu falo cães e gatos por ser mais prático, né? É o que a gente mais lida, é o que eu mais lido no dia a dia, mas já facilitei constelação de papagaio, de peixe, enfim, de todos os animais que você possa imaginar. Essa é a segunda live da série, né? Quem está chegando agora, eu montei uma série de lives, na verdade, de assuntos sobre a questão da constelação voltada, né, para os animais. E eu estou gravando essas lives uma vez por semana. Então, essa é a segunda. Nós tivemos uma primeira live na semana passada. Se você não pôde assistir, tá gravada aqui no Face e tá no meu canal do YouTube. Então, Pet Pro Life, tá com o Pet Pro Life doutora Vanessa Muradian, que é o mesmo nome dessa página aqui no Face. Você consegue encontrar lá e assistir a primeira live e todas as outras que vão ficar guardadas, né? Vão ficar gravadas aqui. Então, para quem chegou agora, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa. Eu sou médica veterinária, atendo nas especialidades de oncologia e de nutrição e sou facilitadora de constelação familiar. Na live da semana passada, eu expliquei as bases da constelação familiar, o que é a constelação, para que ela serve, falei mais ou menos como funciona na prática, né, a técnica, mas, como eu falei, e continuo repetindo, constelação é algo que a gente pode falar, mas de fato a gente só vai entender a hora que a gente assistir uma, ou melhor ainda, a hora que participar. Aí a gente consegue falar, agora eu estou entendendo o que você está falando. Na live da semana passada, eu tinha avisado, né, comentado que para essa semana, dentro da minha programação, eu iria falar sobre os campos mórficos. Né? Citei inclusive o Rupert Sheldrake, que é um biólogo que estudou e estuda bastante esses campos, é um pesquisador inglês, né? Ele utiliza inclusive os parâmetros científicos para fazer as pesquisas dele, não é nada holístico, né? Paranormal. Mostrei o livro dele e eu fiquei de falar hoje sobre os campos mórficos, mas eu recebi algumas perguntas durante a semana com assuntos parecidos, e aí eu resolvi seguir o campo, como a gente fala, e em direção a essas perguntas que as pessoas foram me enviando, algumas aqui pelo Face, algumas pelo meu WhatsApp pessoal, por e-mail, enfim. Então eu vou responder essas perguntas hoje, né, mais do meio para o final, vou fazer uma introdução e vou responder essas perguntas mais para frente. Então eu resolvi, né, deixar a questão dos campos mórficos para a live da semana que vem e hoje aproveitar para responder essas perguntas e falar do assunto que foi trazido. E o assunto dessa semana é algo que muita gente não gosta de falar, acho que ninguém gosta de falar. É um assunto que a maioria das pessoas não gosta nem de pensar que existe, mas existe. É um fato. E a gente precisa falar de alguma forma, que é sobre a morte dos nossos pets e sobre o luto. Ai, doutora, que coisa mais dark, né? Cruzes, precisa falar sobre isso? A gente tem que falar sobre isso? Bom, pelas perguntas que eu recebi, né, durante a semana, eu acho que é bom, né? É um tema que eu vivencio muito no meu dia a dia, inclusive é algo que as pessoas me perguntam bastante, né? Até quando eu estou na clínica, ou em alguma das clínicas que eu atendo, e alguém vai me apresentar, essa é a doutora Vanessa, é a onco da clínica, atende oncologia e tal, e é comum às vezes as pessoas olharem e falar, nossa, ai, prazer, mas que especialidade que você foi escolher, né? Por que você foi escolher essa especialidade? É tão difícil. Oncologia, tratar de animais com câncer, né? Algo que traz
dor, morte, sofrimento. Por quê? É comum, eu já escutei isso muitas vezes. E o que eu costumo dizer, até contando um pouquinho de como eu cheguei na oncologia, vocês vão entender por que eu escolhi exatamente essa especialidade. Eu me formei há alguns anos, me formei na turma de 98, já há um tempinho, e eu não comecei na oncologia logo de cara. Naquela época, para mim, pelo menos, eu não tinha muito contato com oncologia, nem na faculdade, nem fora. Os tratamentos não eram, diagnóstico e tratamento não era tão fácil. Fácil, eu quero dizer, em relação ao acesso. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a uma biópsia, uma tomografia, uma ressonância, uma quimioterapia, rádio já tem disponível. Há 20 e poucos anos a gente não tinha isso com tanta facilidade. E quando eu saí da clínica, eu não fui trabalhar com essa área logo de cara. Eu fui para a clínica geral, quando eu saí da clínica não, quando eu saí da faculdade, fui para a clínica geral, daí eu saí da clínica, fui fazer meu mestrado, aí terminei o mestrado, voltei para a clínica, saí da clínica, fui fazer meu doutorado e foi depois disso, depois do doutorado, que eu resolvi me dedicar à oncologia. E o que me motivou principalmente foram algumas situações que eu passava, tanto durante a faculdade ou durante os atendimentos nas clínicas que eu trabalhei nesse tempo todo, que me incomodava muito. Então, às vezes acontecia de eu estar atendendo um paciente ou estar auxiliando alguém, se eu estivesse fazendo um estágio, alguma coisa assim, e aí passava uma pessoa ali chorando, 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 muito sentida, com um cão, por exemplo, e aquele choro compulsivo, né, de desespero, e a gente chama atenção, né, a gente não vê isso toda hora, né, e eu perguntava, não, mas o que aconteceu, seja com um colega que está ali do lado, enfim, e às vezes, muitas vezes a pessoa falava, ela tá levando o cachorro dela para eutanásia porque ele tem câncer. Isso acontecia muitas vezes. Mas o que me chamava atenção é que eu vi o cão ali sendo levado, né, para a sala de eutanásia, abanando o rabo, sorrindo, né, como a gente fala, ele andando ali levado pela coleira, pela guia, sorrindo, como a gente fala, né, o cachorro está sorrindo. E aquilo me chamava atenção porque eu olhava e eu falava, mas esse cachorro não está com cara de que precisa de eutanásia. Né? Mas ele tem câncer, né? Tem que ir. Mas eu não engolia isso. Isso me incomodava. E eu via isso acontecer com bastante frequência. E, infelizmente, eu sei que até hoje isso acontece com uma certa frequência. E o que me trazia, na verdade, era aquela sensação do tipo, poxa vida, será que não tem, não é possível, será que não tem nada que possa ser feito mais por esse cão? Né? Será que não tem nada que eu possa fazer por esse cão? Porque não me parecia que só o fato de ter câncer era um motivo suficiente para que ele fosse levado para a eutanásia. E aí foi aonde eu fui, não. Eu vou pesquisar, eu vou entrar nessa área, né? Então foi aonde eu realmente entrei na oncologia, né? Porque eu queria realmente trazer. Então, respondendo a pergunta, né, que muitos me fazem, logo no que eu comentei no começo, as pessoas me perguntam, poxa, mas por que você foi para uma área tão difícil, com tanta dor, tanto sofrimento? E o que eu falo o que me trouxe para essa área não foi a dor, não foi o sofrimento. O que me trouxe para essa área foi a esperança, né, de poder trazer esse conforto, de poder trazer essa qualidade de vida para aquele cão ou para aquele gato, enquanto ele está por aqui, enquanto ele está bem. Inclusive, já chegou até a acontecer comigo, eu receber um cão para eutanásia e eu fazer a avaliação clínica dele e eu falar, esse cão não está em condições de eutanásia, ou seja, não está com uma indicação de eutanásia, ele está bem, ele não está num sofrimento que justifique a eutanásia. E eu não vou fazer, eu não faço. Houve situações
né? E aí vocês vão entender o que tudo isso que eu estou falando tem a ver com constelação. Já houveram situações da pessoa trazer o cão ou o gato, enfim, por qualquer motivo. Eu acabo atendendo mais animais com câncer porque é a minha especialidade, né? É onde eu atendo no meu dia a dia. Mas já aconteceu da pessoa trazer e falar, olha, eu quero fazer eutanásia porque eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não aguento mais lidar com esse cão ou com esse gato. E às vezes você chega a examinar aquele cão, aquele gato e você fala, cadê o sofrimento? A ponto de indicar uma eutanásia. E você vê que o sofrimento é de quem levou. É da pessoa que levou, do dono, do tutor, do responsável, ou como cada um queira chamar. E aí fica aquela pergunta que eu me faço muitas vezes, né? E faço para o cliente também, para trazer essa consciência, essa informação para ele, né? É justo tirar a vida de um cão ou de um gato para aliviar um sofrimento da família, do dono, do tutor, do responsável? Para mim não é. Então eu só estou contando tudo isso para dar essa introdução de onde que eu cheguei. Né? Na minha área da oncologia é muito comum. Né? Eu lido com dor, eu lido com sofrimento, mas além disso eu lido com a esperança de poder dar qualidade de vida para aquele cão ou para aquele gato, enquanto for permitido, enquanto ele estiver com a gente, enquanto São Francisco, para quem acredita, enfim, permitir. E aí, vocês vão entender o que tem isso a ver com constelação, né? Então, rapidamente, estou olhando aqui no meu roteiro para não esquecer nada, eu falei na semana passada e eu vou retomar para voltar nesse assunto agora, sobre o que é a constelação, né? Então, o que eu falei semana passada? Que constelação familiar é uma técnica, não é terapia, é uma técnica que visa buscar identificar no sistema, por exemplo, o sistema familiar, onde estão as desordens e indicar caminhos para colocar essas desordens em ordens novamente. Né? Então, falei sobre as ordens do amor, ou como, né, o Bert chamou de ordens do amor ou leis do amor, né, que foi pertencimento, hierarquia e dar e receber. Falei um pouquinho sobre os sistemas em que nós somos inseridos. Então, o primeiro sistema, o sistema familiar, que é onde a gente nasce, mas existem outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de trabalho, enfim. E aí, baseado nisso da constelação e baseado em tudo que eu comentei, né, em relação à oncologia, ao luto, à dor, a gente percebe que existem algumas situações em que a dor daquela pessoa pela morte ou pela doença daquele pet parece ter um nível muito além do que deveria. Vou explicar. Existem alguns momentos, algumas situações em que a relação da pessoa com o pet parece ser um pouquinho mais exacerbada, um apego maior, um apego mais intenso, né? Que você vê que tem alguma coisa além. E aí, voltando ao que eu falei também na semana passada em relação à constelação, ao sistema, ao lugar que cada um ocupa no sistema, e aí a gente fala também do cão ou do gato, que quando a gente traz para a nossa família, seja por adoção ou por compra, não importa, ele também passa a fazer parte do nosso sistema de uma maneira mais fluida, porque ele também tem o sistema dele. A minha pergunta é, qual é o papel desse pet nessa família? Que lugar que ele ocupa nessa família? Nesse sistema? Qual o lugar que ele ocupa nesse sistema? Eu tenho um texto sobre isso, tenho um vídeo também sobre isso, para quem quiser se aprofundar. E aí, quando eu falo isso, muitas vezes, até recebi essa semana também um comentário assim, você tá louca, Vanessa?
Como assim, que papel que ele tem, que lugar que ele ocupa? Ele é meu filho. Lógico, ele é meu filho, meu irmão mais novo, eu faço tudo por ele. Isso é super comum, né? Tenho certeza que se você nunca falou isso, com certeza absoluta você conhece alguém que já falou isso. E por mais que você ame, e tem uma pergunta sobre isso que eu vou responder mais pra frente, por mais que você ame o seu cão, o seu gato, como se fosse o seu filho, como se fosse o seu irmão, como se fosse o seu irmão mais novo, enfim, seu companheiro, qual lugar ele está ocupando na sua família? E será que esse é o lugar dele na sua família? Eu estou falando isso porque, e quando eu falo aqui de companheiro, eu estou falando não do companheiro de fazer companhia, porque isso os cães e gatos fazem de uma maneira super saudável e fazem muito bem. Né? É um animal de companhia em muitos casos, não todos, né? Mas ele pode suprir essa função de companheiro. Mas o que eu quero dizer em relação à companheira é que tem muitas pessoas que colocam o cão ou o gato no lugar de um companheiro de vida. Né? Elas não têm uma relação afetiva com uma outra pessoa, com outro ser humano, digamos assim, seja homem ou mulher, né? Então não tem um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, enfim, e ela coloca o cão ou o gato nesse lugar. Isso não é consciente, muitas vezes, né? Isso é sem perceber. Mas a gente vê no dia a dia, né? Lidando com as pessoas e com os animais, a gente vê muitas vezes que aquela pessoa está colocando o cão ou o gato, e isso em constelação aparece claramente. No lugar de um companheiro, no lugar de um filho, enfim. Só que quando a gente coloca ele nesse lugar, ele não está no lugar dele. A gente, de repente, está confundindo e está misturando todas as coisas. E aí, de novo, eu volto para a mesma pergunta. O que esse cão e esse gato está representando na sua vida? Muitas vezes, lembra quando eu falei, né, que a gente nasce num sistema familiar. O sistema familiar é composto dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, todos os nossos antepassados, mas também os que estão junto com a gente nessa vida, nessa encarnação, para quem prefere falar assim, então os tios, primos, sobrinhos, irmãos e os que vêm depois, né, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, todos eles fazem parte do nosso sistema familiar. Quando a gente coloca um cão ou um gato, por exemplo, num lugar de filho, às vezes, muitas vezes, a gente está, sem querer, afastando ele do sistema dele. E a força de vida dele vem do sistema dele. Ele também tem um sistema. Tanto o sistema da onde ele veio, como o sistema da espécie dele. Né? E muitas vezes a gente esquece disso. Né? A gente esquece de olhar para o nosso cão, ainda mais se for de uma raça fofinha, né, cuti-cuti, bonitinha, né, um peludinho, pequenininho, carinhoso, amoroso. Muitas vezes a gente esquece de olhar nos olhinhos dele e perceber que atrás daqueles olhos tem os olhos de um lobo.